Oi, professor, como vai? Tô indo bem. Bom, já está gravando, né? Então vocês já podem colocar o nome de vocês. Qual livro, professor? História ou Geografia? História. Primeira aula, história. Ontem eu havia deixado uma atividade na página 140, né? Não corrigir? Vamos sim. Com certeza iremos corrigir. Maiane, lê para mim, por favor, a primeira questão. Página 140. De onde se organizavam os persas e qual sua localidade geográfica? Perfeito? Aproveite e já deixe sua resposta. Na Mesopotâmia, situava-se ao leste da Mesopotâmia, onde hoje é o Irã. Com certeza está errado. Posso ler a minha resposta? Só uma observação, Maiane. Você leu Mesopotâmia. Foi? Eu entendi que você fala Mesopotâmia, com N de navio. É com Foi. M de É com Maurício, N. certo? Eu sei que é com M, só que aí eu falei com N. Pronúncia errada. Pois é Mesopotâmia, tá? E não apenas no Irã, tá? No Planalto do Irã. Sua resposta está correta, sim. Posso ler o Pode meu, falar, Thay. professor? Pode. Se originaram na região do Planalto, no Planalto do Irã por volta de 6.000 a.C. Tá correto? Tá correto, sim. Posso falar minha resposta, professor? Com certeza, pode sim. Pérsia situava-se a leste da Mesopotâmia, no extenso planalto onde hoje corresponde ao Irã. Também formam um imenso império sob Ciro, Cambienses e Dário. Exatamente. Bom, pessoal, basicamente, resumindo a primeira resposta é isso, né? Acredita-se, né? Já que é fruto do estudo dos historiadores, acredita-se que os persas se originaram no Planalto do Irã, entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico. Isso por volta de 6.000 anos, né? Basicamente isso que vocês disseram. Seus Eu territórios não faziam... falei sobre os mares, professor. Oi? Não falei sobre os mares, apenas sobre a região em que ficavam e quando apareceram. Tá bem, tudo bem, mas a gente entende que essas informações que vocês deram também são importantes, tá? Apenas eu estou dando a resposta mais detalhada. Mas as informações que vocês deram satisfazem, né? Atendem à pergunta. Agora, deixa eu ver. Mais alguém quer responder a primeira questão? Quem entrou agora, ponha o nome, tá? Quem entrou agora já pode colocar o nome. Não, mais ninguém. A página, quem está perguntando é o Tiago 13, é a página 140, tá? História, página 140. Quem entrou agora, não esqueça de pôr o nome. Vamos lá, então vamos para a segunda questão. Taimon, leia a segunda questão, por gentileza. Certo. Segunda questão. Os persas eram conhecidos por serem guerreiros, tinham um exército bastante organizado. Mesmo assim, por muito tempo foram dominados pelos medos. A partir dessas informações, explique o processo de unificação persa. Posso ler minha resposta? Pode sim. Aqui. Com o surgimento do príncipe da Pérsia, Ciro o Grande, em 550 a.C., que governou por cerca de 25 anos, e sob sua liderança, derrotaram os medos, unificaram seu território, dando origem ao Império Persa. Mais alguém fez essa? Professor, posso falar? Com certeza. Ciro, saindo vitorioso da batalha, passou a liderar os persas e a controlar todos os povos do Planalto iraniano. Planalto do Irã, né? Planalto iraniano. Tá correto, professor? Assim, dá para entender perfeitamente o que você quis dizer. Mais alguém, pessoal? Eu, professor. Fale.
Por volta do ano 550 a.C., Ciro o Grande, o primeiro rei persa a ter grande destaque, conquistou o reino da Média e promoveu a unificação dos reinos dos dois povos, os medos e os persas. Teve início com Ciro, o império, que durou cerca de 200 anos. Tá certo? Tá corretíssimo, tá muito bom. A resposta da questão 1 eu depois de escrever no chat as questões. Pode escrever essas questões, tá certo. Eu vou colocar aqui, tá? A resposta da 1 e a resposta da 2. Só um momento. Primeira questão aqui, ó. Livro de História, página 140. E agora, segunda questão, né? Vamos lá. Certo, livro de História, página 140. Resposta da segunda questão aqui, tá bom? Terceira questão. Maiane, por gentileza, você pode ler de novo? Pode ser. Por causa da fixação de tribos e de outras medidas análogas, os persas chamavam Dário de mascate, Cambises de despótas e Ciro de pai, pois Dário negociava com tudo. Cambises era duro e insensível, e Ciro era generoso e se preocupava com o bem-estar de seus súditos. O Heródoto, História, Brasil, UNB, 1988, página 180. Os reinos persas ficaram conhecidos por sua grande capacidade militar e organizativa, mas também administrativa. Nesse sentido, como se deu o processo de unificação territorial e expansão política dos persas? Posso falar a resposta? Pode ser. Ciro adotou uma política de expansão territorial, onde o objetivo era formar um grande império. Tá correto? Tem mais? Não, botei só isso. Professor, eu posso ler a minha resposta? De uma maneira bem resumida, está correto, tá? Você poderia ter acrescentado uns detalhes a mais, mas necessariamente foi isso mesmo que você falou. Quem queria falar? Professor, eu posso ler? Eu posso ler? Pode ser. Aqui. Ao derrotar os medos, iniciaram seu processo de expansão territorial, chegando a dominar grande parte da Mesopotâmia, o Egito, Fenícia, Palestina, uma parte da Grécia e da Índia. Está correto também. Mais alguém que fez essa atividade? Posso falar? Pode sim. Ciro o Grande, que fundou o império, obteve muitas conquistas para os persas, como a derrota dos governantes medos e a conquista da Babilônia e da Lídia. Ciro adotou uma política de expansão territorial onde o objetivo era formar um grande império, obter riquezas e resolver os problemas do crescimento da população. Tá certo? Tá certo, sim. Tá correto, sim. Bom, então deixa eu colocar aqui uma resposta aqui um pouquinho mais detalhada, talvez até desnecessário do ponto de vista que o número de linhas é curto, mas vamos lá. Deixa eu ver a terceira questão.
Professor, a minha está correta, né? Ah, não, ninguém falou nenhuma resposta errada, não. Olha, formando seu próprio império. Unificação. Coloquei para a terceira. Coloquei. Ah, tem outro detalhe aqui também. Babilônia, ponto. Muita coisa, né? Mas é isso mesmo. Bom, vamos lá, página 140. Oh, desculpe, página 141. Né? Atividade da página 140, corrigida, tá certo? Maiane, professor, completa a minha resposta? Não, não precisa. Você deu os dados necessários para responder a segunda questão, tá certo? E a terceira questão também. A estrutura organizacional e administrativa dos persas. Como vimos, o território persa atingiu uma extensão territorial muito grande. Desde a sua unificação, realizada por Ciro, que derrotou os medos, a consolidação, enquanto Estado organizado, se concretizou, ponto. Para administrar tamanha... só uma coisa que eu queria dizer, pessoal, antes da gente entrar nesse outro parágrafo aqui, é que, embora... a história sexto ano aqui. Embora essa atividade tenha sido colocada ontem, né? Apenas 7 pessoas entregaram, né? É um número pequeno? Porque eu mandei para 30 pessoas e só 7 devolveram. Ah, professor, mas de ontem para hoje não deu tempo. Olha, eram só 3 questões, né? Eram 3 questões. Então, vamos refletir se realmente não deu tempo, né? Claro que eu sei que vocês têm outras atividades para fazer, tá certo? Eu sei disso. O que eu estou querendo dizer é que era uma atividade pequena, tá bom? Então, vamos tentar resolver essas atividades pequenas também, porque elas têm importância. E, claro, eu posso usá-las para alguma prova, né? Algum teste, até mesmo um teste sem surpresa, alguma coisa que eu coloco lá no Google Sala de Aula, né? Pode aparecer. E pode ser importante, né? Se você não tem esse conhecimento, se você não fez a atividade, fica complicado para você responder, né? Não é que fica complicado, é que o caminho é mais longo, né? Talvez não vai ser tão fácil como vai ser fácil para alguém que fez a atividade. Tá certo? Continuando. Para administrar tamanha extensão territorial, com uma variada diversidade populacional, seria necessária uma estrutura bem organizada, em que fosse possível estabelecer o controle das ações. O rei persa Dário I foi fundamental nesse processo, pois entendia que, para um melhor controle, deveria respeitar o cotidiano cultural e social dos povos conquistados. Dessa forma, ele instituiu um sistema de administração pública que determinava a divisão do Império Persa em satrapias, né? Satrapias, aliás, já que não tem acento. O que são Espécies, satrapias, pessoal? a gente viu um pouquinho lá em cima, né? Que era mais ou menos, era uma, como é que eu posso explicar melhor? Passando para hoje, uma satrapia era uma espécie de estado, né? É como se o Brasil, né? Fosse o Império Brasileiro, né? E o Ceará fosse uma satrapia. E o governador, né? O Ceará não é um estado, ele seria uma satrapia se a gente tivesse falando do Império, né? E o governador do estado, que no caso é o Camilo Santana, né? Seria um sátrapa, traduzindo o governador do estado, certo? Governador da satrapia. Entenderam? É só nomes diferentes para a mesma coisa, né? Aqui a gente tem uma república federativa, aqui eles tinham um império. Aqui a gente tem um estado, lá eles tinham uma satrapia. Aqui a gente tem um governador,
Lá eles tinham um sátrapa, que era a mesma coisa, tá certo? O poder era razoavelmente o mesmo. Compreendido? Professor, eu não entendi muito bem. Assim, deixa eu lhe falar. Vamos aqui. Só encerrar a leitura que eu lhe explico aqui. Dessa forma, ele instituiu um sistema de administração pública que determinava a divisão do Império Persa em satrapias, espécies de províncias administradas pelos sátrapas, que tinham entre as principais obrigações pagar tributos e impostos ao Império Persa. Foram criados ao todo 23 satrapias. O que é que eu quero dizer é o seguinte: uma satrapia era uma espécie de província do império. Né? E o que é uma província, professor? Província é o que a gente chama hoje de estado. Né? A gente tinha um império, né? Um império como um todo, e ele não era dividido. Né? Aqui no Brasil, pronto. O país é Brasil. E ele não tem as divisões, que são os estados. Né? Pronto. Um estado era como se fosse uma província para eles lá. E essa província tinha o nome de satrapia, certo? Aí aqui a gente tem o governador do estado, né? Cada estado tem o seu governador, né? Vocês concordam, né? Cada estado tem o seu governador. No nosso caso, o governador daqui é o Camilo Santana. E só para fins de ilustração. O nome do administrador de uma satrapia era sátrapa. Esse era o cargo público, tá bom? E eu só quis dizer que, em equivalência, eles querem dizer a mesma coisa. Uma satrapia é o que a gente chama de estado. Um sátrapa é o governador do estado. Eles têm as mesmas funções, certo? As funções administrativas. Entenderam agora? Tem função de administrar aquele pedaço de terra, que esse pedaço de terra aqui a gente chama de estado. Lá eles chamavam de satrapia. Entenderam agora melhor? Entendi. Pronto. Assim é bom demais. E no caso, a gente está falando aqui que foram criadas ao todo 23 satrapias. Ou seja, a gente entende que tinham 23 estados. Né? Dário I, aliás, foi o rei responsável pela divisão do Império Persa em satrapias. Isso aqui a gente acabou de ler. Para facilitar as cobranças desses impostos, Dário I criou um sistema cujos agentes tinham a incumbência de da fiscalização, facilitado pela criação de uma moeda, o dárico. Esses funcionários ficaram conhecidos como os olhos e os ouvidos do rei. Seguindo a linha da construção de estruturas político-administrativas, criou-se um sistema de estradas que ligavam as principais satrapias à capital pérsia, dando primazia a algumas cidades, como Susa e Persépolis. Aqui tem um breve resumo sobre elas. Eram cidades importantes para o Império Persa, que foram suas capitais. Né? Em momentos diferentes, Susa e Persépolis foram capitais da Pérsia. Eram muito organizadas, possuindo estradas reais que ligavam diversas outras cidades, aliás, a diversas outras cidades na Pérsia. Quando ele fala estradas reais, eram estradas, não quer dizer que tinham estradas de mentira, tá? É que eram diretamente ligadas à capital, tá bom? A gente tá, o Francisco Marcelino, na página 141, tá? E no final, na antepenúltima linha, essas vias foram usadas principalmente para melhorar o fluxo do comércio de caravanas, mas também serviram para criar um sistema de correios muito eficiente, que facilitou a cobrança de impostos, aliás, das satrapias. Né? Só lembrando, caravanas, né, é aquele grupo de pessoas que fazem viagens, geralmente com fins comerciais, certo? Então pode ser caravana por terra e pode ter até mesmo
por mar, né? Caravanas marítimas, certo? Navios navegando juntos para que um navio pirata não o roube, por exemplo. No caso da caravana em terra, pessoas andando juntas para que alguém não as roube, já que elas estariam, a princípio, em bando. Tá certo, José, tá bom. Agora, página 142. A dualidade religiosa dos persas. A religião persa ficou conhecida como Zoroastrismo. Confundi aqui, cadê meus óculos? Em alusão ao profeta Zoroastro, que viveu entre 628 a.C. e 551 a.C. A crença persa se baseava no conceito da dualidade, ou seja, a convivência entre o bem e o mal. Entretanto, especificava o certo e errado, entre outras distinções. Tudo que traz uma ideia de dualidade, pessoal, vai trazer esse contraposto, né? Uma ideia de dualidade que envolve o bem é uma ideia de dualidade que envolve o mal. Ou seja, uma ideia de dualidade que envolve o justo é uma ideia de dualidade que envolve o injusto, certo? O oposto, o contrário. Dualidade, Toda ideia opostas. positiva tem uma ideia negativa. É isso na religião? O que eu estou querendo dizer que toda dualidade vai trazer a ideia totalmente contrária, né? Oposta. Se a gente for abrir uma discussão sobre política, né? A gente vai falar dos políticos corruptos, que estão de um lado, e dos políticos que não são corruptos, né? Essa daqui vai ser uma dualidade na política, certo? Ideias opostas, mas dentro do mesmo contexto, certo? Quando ele fala aqui de bem e de mal, é totalmente o oposto, né? O bem é o contrário do mal, o mal é o contrário do bem. Mas eles estão dentro do mesmo contexto, né? Numa ideia de dualidade, a gente pode discutir sobre isso, tá? E, não, dualidade não tem nada a ver com religião. Dualidade tem a ver com ideias opostas. A gente pode falar de ideias opostas de salgados e doces. É totalmente contrário, né? Alguns gostam de bolo, alguns gostam de bolo de chocolate e outros de pastel. A gente abriu aqui uma dualidade de comida agora. Ficou claro o que é dualidade? Sim, entendi. Pronto, pois a ideia é essa, tá? Dualidade é a discussão, né, o entendimento de ideias opostas. Uma aponta para o leste e outra para o oeste. No caso aqui, a dualidade era o bem e o mal, certo? As bases do princípio de Zoroastro estavam contidas no livro chamado Zend Avesta. Os persas não aceitavam o politeísmo, muito menos sacrifícios. Para muitos historiadores, existia uma grande democracia na prática religiosa dos persas. Visto que o homem poderia escolher a sua conduta moral ética entre o bem e o mal, né? Ou seja, o homem aqui, no entendimento dos persas, ele não estaria amarrado a uma certa moral religiosa. Ele poderia escolher entre o que ele quer ser. Uma pessoa boa, uma pessoa ruim, né? Entre o bem e o mal. Aqui, necessariamente, a gente tem o que a gente tem hoje também, né? As pessoas podem escolher entre serem boas e serem ruins, entre praticarem o bem e praticarem o mal, né? Mas aqui a gente vê que a própria religião fala abertamente sobre isso, diferente de outras religiões que meio que obrigam a pessoa a ser boa. E se ela for boa, ela será punida. Mas isso seria a discussão para talvez mesmo na aula de ética, tá? Vamos continuar aqui. Professor, então quer dizer que aqui, quando se tratava dessa religião, zoroastrismo, o homem poderia escolher seguir o bem ou o mal. E se ele seguisse o mal, por exemplo, ele não seria punido? Não, não é isso também. Aqui, o que a gente está falando não é do ponto de vista de leis, tá certo?
A gente não está falando da legislação persa. Estamos apenas dizendo que essa religião aqui, diferente de muitas outras, ela não obrigava as pessoas a serem boas. Seja bom, porque senão você vai para o inferno. A religião dizia que você podia escolher, né? A sua conduta moral, a sua ética, iria apontar para o que você quisesse. Quer fazer o bem? Ótimo. Quer fazer o mal? É um problema seu. É isso que a religião aqui dizia, tá? Não são as palavras minhas. São as palavras, o entendimento dessa religião, tá? O zoroastrismo fala sobre isso, tá certo? Já do ponto de vista jurídico, vamos dizer assim, óbvio que se você matasse alguém, por exemplo, e não apresentasse uma justificativa como legítima defesa, claro que você seria condenado, né? E como a gente sabe, nessas civilizações antigas, a condenação seria a morte, né? Então, não é porque a religião permite, que a religião conversa com você abertamente sobre esse assunto, que você não será punido caso você seja uma pessoa que descumpra as leis, certo? Até porque, por exemplo, nós temos na religião, na doutrina do cristianismo, por exemplo, lá não fala de crimes cibernéticos, crimes que acontecem por meio do computador, né, na internet. Não fala sobre isso. Mas se você cometer um desses crimes, você é punido, né? A gente separa aqui um pouquinho leis e religião, certo? Que nem na aula de ética. E aqui na aula de história também. A gente lê esses textos como historiadores, tá certo? Não é nada que venha a ofender a religião de alguém. Continuando de onde eu estava, aqui. A Ahura Mazda representava o bem e a luz. Tudo aquilo que conduzisse o homem às boas ações, simbolizando o mal e as condutas imorais na sociedade persa estava Ahriman. Assim, a conduta em vida determinaria o culto a se seguir, e em consequência das escolhas seria, portanto, o paraíso ou o inferno. Só para esclarecer mais um pouquinho ainda. Temos aqui o seguinte, né? Só para ficar bem claro. Temos aqui a não obrigação, tá certo? Não é na base da obrigação, não é na base da ameaça, essa religião. Você vai para onde você quer. É basicamente isso que estava descrito aqui. Primeira questão. Explique a quem se destinava a expressão olhos e ouvidos do rei e por quê. A gente já sabe que é para o rei Dário I, tá? Segunda questão. Opa, passei direto. O Império Persa atingiu extensões territoriais enormes e organizá-lo foi uma tarefa difícil. Explique a estrutura administrativa criada pelo rei Dário I. Vai explicar como foi, né, eu vou dar até uma dica, como foi a política de administração pública de Dário para ter uma melhor maneira de gerir a Pérsia, né? Como foi que ele dividiu o império, né? Ele teve uma divisão, aliás, olha só, já dei até outra dica. Teve uma divisão, sim. Você vai me dizer como foi que se deu essa divisão. Terceira questão, comente em que se baseava o zoroastrismo. Basicamente é isso que a gente acabou de ler, tá? Não precisa nem de fazer pesquisas externas, não, mas a gente vai dar até uma complementada aqui com o texto aqui de baixo. Dois princípios fundamentais regem o sistema de crenças dessa religião, né, o zoroastrismo: a existência de Deus e do diabo, e a volta do paraíso à terra. Os livros sagrados do zoroastrismo são o Zen Avesta, o livro sagrado das orações, dos hinos, dos rituais, das instruções, da prática e da lei, o Gathas, que são hinos atribuídos a Zoroastro, o Palav,
que consiste na literatura zoroastrista. Ahura Mazda é a deidade suprema, criador de todas as coisas boas, enquanto Ahriman é o princípio destrutivo que rege a ganância, a fúria e as trevas. A bondade... Pessoal, Oi. perdão interromper. Uma coisa que eu reparei é que a religião dos persas, o zoroatrismo, ele me lembra bastante o monoteísmo, a nossa religião mesmo, o cristianismo. Sim, lá no começo da Algumas página, diferenças culturais mesmo. E os e ele nomes dos deuses. falou que eles não eram adeptos do politeísmo, né? Então eles são adeptos do monoteísmo. Enquanto Ahriman é o princípio destrutivo que rege a ganância, a fúria e as trevas. A bondade irá triunfar, os mortos ressuscitarão. A origem do zoroastrismo é remontada ao século VI a.C., tendo sido fundada pelo profeta persa Zoroastro. 2.620 anos de lá para cá, né? Muita coisa. Vamos lá, agora a gente vai retomar toda a discussão do capítulo para as questões que vêm a seguir, tá? E, a princípio, não são poucas, tá bom? São 16 questões, junto com essas outras aqui que a gente vai fazer. Nossa, professor, agora é muita atividade, né? Considerando que vocês têm até a próxima terça para me entregar, não é tanta atividade assim, tá? É muita, metade é só de marcar. Só umas 3 que é para escrever bem facinho, rápido. Vamos lá, temos 5 minutos para irmos para outra aula. Primeira questão. Essencialmente mercadores, exportavam pescado, vinho, ouro e prata, armas, praticavam a pirataria e um imenso, desenvolviam um imenso comércio de escravos no Mediterrâneo. O texto refere-se a características que identificam na Antiguidade Oriental. Ai, meu Deus do céu. Ai, desculpa, pessoal. Simplesmente a questão, uma das mais fáceis do vestibular já. É a questão mais fácil, tá? Essa questão aqui não tem a menor condição da gente errar, tá bom? Não, quer Mas, errar aí, se misericórdia. você errar, tudo bem, tá? Não tem problema, não. A primeira questão é bem facinho, tá bom? Eu vou até pular ela para a gente passar para as outras. Em relação aos povos da antiguidade, é correto afirmar que os assírios foram subjugados por Nabucodonosor, originando o episódio conhecido como Cativeiro da Babilônia? Eu vou dar mais uma colherinha de chá. Essa A é totalmente o contrário, tá certo? Então a resposta pode estar na B, na C, na D ou na E. Pronto, acabou Ah, a professor, colherinha de devia chá. dar logo a resposta. Não, é só uma colherinha de chá para vocês não dizerem que eu sou ruim. Então vou até pular para 3, né? A respeito da sociedade fenícia, podemos afirmar corretamente que a Fenícia desconhecia centralização de poder, pois era formada por cidades-estados que tinham ampla autonomia política, econômica, religiosa e administrativa. A independência política das cidades-estado fenícias foi possível durante séculos pelas alianças estabelecidas com os romanos, que, por sua vez, faziam frente à expansão persa. Os extensos vales situados entre as montanhas e o Mediterrâneo possibilitaram um grande desenvolvimento agrícola e de pastoreio e, consequentemente, do comércio. Estamos falando da Fenícia, tá? Só para a gente lembrar. De todas as criações fenícias, a mais importante foi a caravela, posteriormente aperfeiçoada pelos gregos. A grande e original contribuição dos fenícios para a história da civilização foi a introdução das vogais no alfabeto criado pelos gregos e romanos, o que veio a tornar a comunicação mais fácil e rápida. Só para vocês verem como, se você ler, né, essa questão aqui, a gente até poderia dizer que ela é grande, né? Os itens são grandes, né? Quase todos, exceto o item D, tem 2 linhas, né, de leitura.
Mas se você ler, você acha a resposta facinho, tá? Quarta questão. O soberano dividiu o seu império em províncias, chamadas satrápias, tendo a terra considerada como propriedade real e trabalhada pelas comunidades. Essas características identificam o quê? Qual reino ou império? Quinta questão, os fenícios dedicavam-se. Se for aparecendo alguma dúvida, vocês falam, tá? Os fenícios dedicavam-se primordialmente ao comércio marítimo, porque o que é que favorecia esse comércio marítimo? Basicamente é isso que você vai me dizer aqui. Dário I, célebre imperador da Pérsia, tem seu nome ligado a... Tem uma característica aqui que a gente falou demais dessa característica. Sétima questão. Não vai dar para explicar tudo. Vamos lá. Dentre as importantes contribuições deixadas pelos fenícios para a civilização ocidental, destacamos alguma coisinha aqui, alguma criação deles que eles deixaram para nós que foi primordial. Na Antiguidade Pérsia, ao instituir o Dárico, o soberano Dário, fez alguma coisa aqui muitíssimo importante que vocês vão me dizer o que é. Nona questão. Os fenícios, na antiguidade, foram conhecidos, aliás, sobretudo por suas atividades ligadas... Olha só, que outra questão simples, né? Basicamente aqui é a 1 também. De fácil, né? E décima questão, porque já está na hora. As condições geográficas da Fenícia, região mediterrânea, determinaram a dupla Acabou, vocação professor. dos fenícios, que era qual? Essas duas vocações eram quais? É isso que vocês vão me dizer, tá? Acabou a aula. Resumindo, não vai dar para explicar até a 147, então vou encerrar a aula daqui.